Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo ainda nesse semestre. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre valor de máximo e valor de mínimo. Bom, vamos começar pela nomenclatura, certo? Então, tem muita gente que utiliza o nome de valor máximo ou valor mínimo, e tem material também que fala de ponto de máximo e ponto de mínimo. Bom, os dois modos estão corretos, mas quando a gente fala de máximo e mínimo, valor máximo de uma função, valor mínimo, a gente está justamente se referindo a quando que aquela função atinge o seu valor máximo ou o seu valor mínimo. Quando a gente fala de ponto de máximo ou ponto de mínimo, é porque a gente está com o gráfico da função na mente. Então, quando a gente está pensando no gráfico, faz sentido a gente falar de ponto, porque o gráfico, a funçãozinha, ela é dado por pontos em um plano cartesiano. Mas as duas formas estão corretas, você vai encontrar as duas formas em diversas literaturas sobre o assunto, certo? Mas então, o que tem para a gente falar sobre máximos e mínimos? Primeiro caso, qual que é a importância da gente abordar esse assunto? Bom, tem vários níveis de importância, mas aqui tratando de dois especificamente, o primeiro nível é o nível aplicado. Então, é algo que a gente já falou aqui no canal, mas eu vou sempre repetir porque é bastante importante que a matéria de cálculo ela só está presente em tantos cursos de faculdade, só está presente em tantos ambientes porque é uma matéria extremamente aplicável. Então, quando você vai falar de cálculo, você a todo momento precisa ter em mente que é uma matéria que está sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento a todo momento. O primeiro nível de importância que a gente pode pensar é aplicação. Como assim? Bom, a gente está falando de valor máximo e de valor mínimo. E é muito interessante para você, se você está utilizando funções para descrever algum evento que você precisa dominar, é muito interessante para você que você conheça os pontos onde aquela sua função vai retornar o valor de máximo ou de mínimo. Então, por exemplo, se você está em uma produção, em uma indústria, você precisa saber qual que é o momento em que a sua indústria vai produzir mais ou que sua indústria vai produzir menos. E a partir daí começar a trabalhar para que ou aconteça mais do produzir mais ou aconteça menos do produzir menos, se é o seu intuito. Tá certo? Então, esse motivo, a aplicação desse conteúdo é muito importante. Muito bem. Um segundo ponto que a gente pode falar, já deixando de lado a aplicação, deixando de lado o mundo exterior e falando do curso de cálculo mesmo, são os gráficos. Bom, por que que isso é importante? Então, agora, deixando de lado a aplicação e pensando no curso de cálculo, vai ter questão que a gente vai precisar desenhar algum gráfico. Então, o professor vai dar, na prova, no trabalho, na lista, vai ter algum exercício sobre esboçar algum gráfico. E se você conhece o ponto de mínimo e o ponto de máximo, e por consequência o que acontece naquela área daquele ponto, se você sabe qual é o comportamento da função, fica muito mais fácil você fazer o tracejado daquela função. Certo? Então, primeiro, você precisa entender sobre máximos e mínimos porque, de uma maneira aplicada, você vai utilizar esse conceito muito, certo? E em segundo nível, a gente precisa saber porque os gráficos vão demandar que a gente saiba de alguns truques para poder construir eles. E um dos truques mais importantes, o truque que vai garantir ali 40% do desenho do seu gráfico, são os pontos de máximo e de mínimo e o que está acontecendo nele. Bom, muito bem. Então, agora que a gente já sabe a importância, do que a gente fala quando está falando de ponto de máximo ou de mínimo? Bom, o que a gente fala é bastante intuitivo. Então, quando eu vou falar para você sobre ponto de máximo, eu quero que você preste atenção na palavra máximo. Se é máximo, não pode existir nada além daquilo. Quando a gente fala de função, o que a gente observa em ponto máximo é o ponto de retorno daquela função. Então eu vou colocar um número que vai vir do meu domínio ali naquela função, e a partir desse número eu vou receber o valor da minha função. O valor da minha função, quando a gente olha para o gráfico, está relacionado aqui com esse eixo y, certo? Então aqui a gente tem o eixo y, que sempre vai retornar o valor da nossa função naquele ponto. Muito bem. Se ele vai retornar o valor da nossa função e a gente está pensando em máximo, tem que lembrar que o sentido do y, ou seja, para onde o y é maior, é para cima. Então, quanto mais acima do meu eixo y eu tiver com o meu gráfico, maior é aquele valor.
Então, quando eu falo para você sobre o ponto de máximo, o que a gente está procurando são aqueles pontos que estão mais acima em relação à minha reta y, certo? Então, olhando para esse gráfico, esse ponto aqui, que eu estou marcando de verde, ele pode ser considerado um ponto de máximo? Não, não pode. Por quê? Porque logo após ele, aqui de azul, a gente já tem um ponto ali colado com ele que é maior que ele. Então não faz sentido eu falar que ele é o ponto máximo. Muito bem, o azul, por sua vez, pode ser o ponto de máximo? De novo, não pode, porque vai ter um ponto verde logo após ele que vai ser maior que ele. Lembrando que a gente está olhando para o eixo y, olhando para essa subidinha do eixo y. Então só faz sentido eu falar de ponto máximo se eu pegar esse cara aqui. Por quê? Porque antes desse cara aqui eu tenho alguém. Bom, tenho, só que está abaixo dele, certo? Então eu vou subindo, subindo, subindo até que eu chego. Então vamos lá. A minha função ela vem subindo, subindo, subindo até que ela chegue em um ponto que eu não consigo subir mais. Ali é o meu ponto de máximo. O que acontece depois que eu atingo esse ponto? Bom, se eu não consigo subir mais, restam duas opções. Ou eu continuo ali para sempre, isso me daria uma constante, ou eu começo a descer, que é o que está acontecendo aqui no nosso exemplo, certo? Então, logo após esse azul, o que a gente tem é um outro ponto verde que está abaixo dele em relação ao eixo y. Sempre olhando o eixo y, porque o y representa o valor da nossa função. Então, este ponto azul, vamos até mudar a cor dele para um amarelo. Esse ponto amarelo é o que a gente chama de ponto de máximo. É bastante intuitivo quando a gente olha para o gráfico assim, certo? Então, de maneira similar, o que a gente vai olhar é o ponto de mínimo. O que a gente quer com o ponto de mínimo? Alguém que antes dele e depois dele não exista ninguém menor que ele. De novo, o que a gente está olhando é para o eixo y, ele que dita que um ponto é máximo ou mínimo, porque ele que representa o valor da nossa função. Então, quando a gente olhar para o ponto de mínimo, eu quero alguém que está o mais baixo possível em relação à reta y. Então, a gente tem alguns palpites aqui logo de cara, então eu posso ter esse aqui. Esse é um ponto que está bem mais abaixo em relação a todos esses que a gente já considerou, né? Ó, ele está aqui nessa reta de y, todos esses outros estão aqui para cima. Eu posso chamar ele de ponto de mínimo? Não, não posso, porque logo após ele, eu tenho alguém que está mais abaixo ainda. E assim vai. A minha função ela desce, 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 até ela chegar em um ponto aqui, que ela não consegue descer mais. A partir daqui, como no ponto de máximo, ela tem duas opções: continuar no mesmo valor ou então subir, porque esse aqui é o ponto de mínimo. Significa que antes dele e depois dele, de imediato, não tem ninguém menor que ele. Esses são os dois principais conceitos de máximo e mínimo, certo? Então, batendo o olho em um gráfico, a gente consegue observar aonde é o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função. Existe outra coisa que a gente precisa falar bastante importante sobre esses pontos de máximo e mínimo. E isso é basicamente que existem pontos de máximos e mínimos locais e existem pontos de máximos e mínimos absolutos. O que quer dizer isso? Bom, é basicamente o que o nome próprio diz. Então, se eu pegar um local, então eu quero olhar daqui até aqui. Qual local que eu quero olhar? É esse aqui. Nesse ponto aqui, nessa localidade, qual que é o menor ponto? Bom, o menor ponto, como a gente já viu, ele é esse cara. Por quê? Porque antes dele, todos são maiores. Ele é o último cara nesse intervalo, então lembrando que eu estou olhando só esse intervalinho aqui. Tudo bem? Só nesse intervalo, esse pontinho amarelo aqui, ele é o nosso ponto de mínimo, porque ele é o menor ali. Consequentemente, o ponto de máximo nesse intervalo é esse aqui, certo? Agora, se eu parar de olhar para esse intervalo e olhar para o resto do meu gráfico, eu vou ter pontos maiores e pontos menores do que esses dois. A gente já achou, né? Esse aqui era o ponto de mínimo que a gente tinha achado e esse aqui é o ponto de máximo. Essa é a definição. Então, o ponto ele é máximo ou mínimo local se em um intervalo
de x, então aqui eu disse para você qual era o intervalo que eu queria, ele é o menor ponto possível, ou o maior ponto possível no caso do ponto de máximo. Só que ele é máximo ou mínimo absoluto se durante toda a minha função, daqui para o infinito, não existir ninguém maior, no caso de um ponto de máximo, ou não existir ninguém menor que ele no ponto de mínimo. É isso, o nome ele explica bastante. Então, ele é mínimo ou máximo local, se dado um intervalinho, ele é o ponto mínimo ou máximo. Ele é o absoluto se na função inteira não existir ninguém maior ou menor que ele, certo? Então, vamos lá. Olhando para esse gráfico agora, o que a gente precisa fazer? Vamos lembrar aqui que cálculo é uma matéria de matemática e na matemática o que a gente precisa procurar é padrões. Então eu preciso ser capaz de reconhecer onde que é um ponto de máximo ou onde que é um ponto de mínimo. Para isso, o que acontece dentro de um ponto de máximo e um ponto de mínimo que eu posso generalizar isso para conseguir alguma regrinha para achar esses caras. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que ser um pouco esperto e lembrar que a gente está falando de cálculo. Quando a gente for falar de algum exercício de cálculo, qualquer exercício de cálculo, sempre temos que ter em mente as três principais ferramentas do cálculo. A primeira delas é o limite, a segunda derivada e a terceira integral. Então vamos lá. Integral diz respeito à área de um gráfico. Como que aqui a gente não está olhando para a área de nenhum gráfico, então a gente pode descartar. Não é sobre isso que a gente vai falar. Poderia ser limite, já que eu quero saber para onde está indo o meu gráfico, para um dado valor? Poderia, só que em pontos máximos e mínimos, o valor para qual vai tender é diferente, então não tem como eu generalizar alguma coisa em limite. Mas derivada acontece uma mesma coisa em todo ponto de máximo e de mínimo. Você vai lembrar que derivada ela é a reta tangente ao gráfico naquele ponto, certo? Então, derivada é a angulatura, certo? O coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico naquele ponto. Então, esse ponto aqui, a gente acabou de falar sobre isso, ele é um máximo local. Por quê? Se eu definir esse local aqui, não tem nenhum ponto maior que ele. Então, a gente já pode considerar ele como ponto de máximo. Ele é um pico, certo? Então, o ponto de máximo vai ser esses picos e o ponto de mínimo vai ser os vales. De maneira similar, a gente tem aqui um ponto de mínimo nesse espaço de tempo, um ponto de máximo aqui, um ponto de mínimo, um ponto de máximo aqui, mínimo aqui, 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 aqui. Bom, tem duas coisas que a gente pode perceber nesses pontos aqui. A primeira coisa que a gente pode perceber é que assim que chega nesse ponto que a gente pintou de preto, a situação muda. Então o meu gráfico aqui está subindo, 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 atingiu o ponto de máximo, minha situação mudou, eu começo a decair. Então estou descendo, 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 atingiu o ponto de mínimo, começa a subir. E assim, a gente pode perceber, acontece em todos os pontos que a gente marcou. Então isso é uma coisa que a gente pode ficar em mente. Quando a gente tem um ponto de máximo ou de mínimo, a situação do meu gráfico vai mudar. Segundo fato interessante é que, bom, vamos colocar qual que seria a reta tangente nesse ponto. Reta tangente é isso aqui. Nesse ponto de mínimo, a reta tangente vai ser isso aqui. Aqui a reta tangente vai ser isso aqui, certo? Então, estou só fazendo a reta tangente nesses pontos. Aqui a gente tem essa reta tangente. Reta tangente. Reta tangente. 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 E por último, minha reta tangente aqui. Certo? Então, só essa aqui que ficou um pouquinho estragada, vamos melhorar ela um pouquinho. Reta tangente. Então, de cara, olhando para as retas tangentes de todos esses pontos, prestando atenção no coeficiente angular, isso é, quão inclinada está a minha reta, todas elas possuem a mesma inclinação, certo? Então, essa aqui possui a mesma inclinação que essas são todas retas paralelas. E aqui está a chave para a gente definir um ponto máximo e um ponto de mínimo, para a gente conseguir encontrar um ponto de máximo e ponto de mínimo, que é a derivada, primeira derivada, nesse ponto, ele vai ser zero, certo? Por quê? Se a derivada ela significa aqui para a gente o coeficiente angular, então significa que eu vou pegar qual é o ângulo
dessa retinha? Bom, essa reta ela tem ângulo zero, certo? Ela está aqui em paralelo com o eixo x. Então é isso. O que a gente precisa saber é que, bom, essa aqui é a minha f de x. Vou saber, para o meu ponto ser de máximo ou de mínimo, eu tenho que ter que a primeira derivada precisa ser igual a zero, certo? Então, essa aqui é uma parte bastante importante. Porém, precisa de muita atenção nessa parte. Por quê? Para que seja ponto de máximo ou de mínimo, é necessário que eu tenha a primeira derivada igual a zero, certo? Porém, se eu tenho a derivada primeira igual a zero, não significa que de cara eu tenho ali um ponto de máximo ou de mínimo, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, por exemplo, vamos desenhar um outro gráfico. E se de repente eu tiver esse gráfico aqui, neste exato ponto aqui, a minha derivada ela vai ser zero, né? Vou encostar aqui. E ela vai ter nenhuma inclinação. Porém, esse amarelo, ele é ponto de máximo ou de mínimo? Não. Por quê? Logo aqui do lado dele, a gente tem dois pontos que possuem o mesmo valor. Então, lembra da definição de máximo e mínimo? É o cara que antes dele, depois dele, não tem ninguém acima, ou no caso do menor, abaixo dele. Então, isso aqui não é um caso de ponto de máximo ou de mínimo, mas ele vai ter a derivada, a primeira derivada igual a zero. Então, só para lembrar, para ser um ponto de máximo ou de mínimo, ele precisa ter a primeira derivada igual a zero. Só que, se eu tiver a primeira derivada igual a zero, ele não necessariamente vai ser ponto de máximo ou de mínimo. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o que a gente observou aqui. Ele vai mudar o comportamento, certo? Então, vamos ver um exemplo na prática aqui. Tem uma função aqui, x elevado ao cubo menos 3x ao quadrado, mais 3. O que eu quero saber é quais são os pontos de mínimo e de máximo dessa função. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente já sabe de cara que uma função precisa satisfazer para ter ali o ponto de máximo e de mínimo? Bom, eu sei que, olhando aqui na luz anterior, né, o que todos esses caras tinham em comum é, primeiro, a derivada deles era igual a zero, certo? Então, a inclinação da reta tangente nesse ponto é zero. Segundo caso, eu preciso mudar de subindo para descendo nesse aqui. Muito bem. Então, vamos ver quem satisfaz o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto importante é para quais pontos f' de x é igual a zero. Essa é a primeira pergunta que você precisa responder quando você encontra um exercício de máximo e de mínimo. Quais são os pontos que dão zero na minha primeira derivada? Então, se a gente precisa da primeira derivada, o que a gente vai fazer aqui, então, é derivar. Então, f' de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3, linha, certo? Então, f' de x é igual. Bom, aqui, vamos olhar, a gente não tem nenhuma regra muito complexa, não tem nenhum quociente, não tem nenhum produto, não é uma função composta, isso aqui é um polinômio. E a derivada de um polinômio a gente faz com a regra do tombo. Então, só para lembrar, se eu tenho, por exemplo, x elevado ao quadrado, aplicando a regra do tombo aqui, derivada disso, eu tombo o expoente e faço o expoente menos 1. Então, vai ficar 2 que multiplica x, 2 menos 1 aqui no expoente, que é a mesma coisa que 2 que multiplica x, porque 2 menos 1 dá 1. Então, aqui em cima tem o 1, o 1 não precisa aparecer. Certo? Então, a regra do tombo, eu tombo, daí vem o nome, o expoente no nosso monômio. Então, vamos lá. Membro por membro, sem pressa. O primeiro tombo que a gente vai fazer aqui é em x elevado ao cubo. Então, a gente já tomba o expoente, o 3 vai cair multiplicando, e faz o expoente antigo menos 1. Então, 3 menos 1 é 2. O novo expoente do meu x vai ser 2. Muito bem.
Os sinais durante a regra do tombo não mudam, então eu copiei esse sinal aqui. Aqui a gente já complica um pouquinho, porque tem já alguém multiplicando o x, mas o que a gente precisa fazer é 3, então a gente vai manter esse 3, que multiplica entre parênteses. Qual é o tombo aplicado nesse x ao quadrado? Foi exatamente o exemplo que a gente acabou de ver. Então, o 2 ele vai tombar, então vai ser 2 que multiplica o x, que é o novo expoente, vai ser o antigo menos 1. Então, 2 menos 1 é 1 aqui, a gente não precisa escrever. Mas, por outro lado, quando a gente não tem nada, significa que o expoente do meu x é zero, né? Então, é como se eu tivesse um 3 que multiplica x elevado a zero. Quando a gente derivar a regra do tombo, esse zero que está no expoente do x, ele vai passar multiplicando. Então, como zero multiplicando qualquer coisa é zero, qualquer constante que não tenha o x ali com ele vai se tornar zero, mais zero. Então, só fazendo aqui a distribuição, por fim a gente tem que f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Muito bem. O que a gente quer mesmo? O primeiro passo é descobrir os zeros da minha primeira derivada. Bom, então se eu quero zeros, o que eu preciso fazer é igualar isso aqui a zero. Então, eu quero 3x ao quadrado menos 6x, quando isso aqui me retorna zero. Certo? Então, vamos lá. Como que a gente faz para descobrir os zeros dessa função? É uma função quadrática, o que a gente vai aplicar é o nosso tão amado Bhaskara, ou você pode deixar em evidência. Vamos fazer dos dois modos, você escolhe o seu de preferência. Vou fazer em evidência primeiro para a gente perceber aqui. Então, aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x. Então, eu posso deixar esse x em evidência. Então, vou ficar aqui x que multiplica 3x, x ao quadrado dividido por x é x, então 3x, menos 6x dividido por x, aqui é 6. Isso aqui é igual a zero. Repare se eu fazer a distributiva aqui, multiplicar o x por esses dois, vai voltar no que eu já tinha anteriormente. A informação que eu estou recebendo é que um número multiplicado por outro número está dando zero. Primeiro, o que pode acontecer é, esse número que está multiplicando é zero, porque zero que multiplica qualquer coisa é zero no final. Então, a nossa primeira opção é x igual a zero. Mas e se o meu x não for igual a zero? Bom, se esse cara aqui não é zero, esse cara aqui é zero. Alguém tem que ser zero para zerar isso aqui. No meu segundo caso, então, considerando que o x não é zero, eu tenho que 3x menos 6 vai ser zero para zerar aquilo. E aqui o que a gente faz é isolar o x. Então, 3x é igual a 6. E, por fim, x é igual, se eu dividir 3 dos dois lados, x é igual a 2. Então, quais são os meus zeros da função? F' de x é igual a zero, se e somente se eu tiver aqui o meu conjunto solução 0,2. Certo? A gente pode fazer Bhaskara agora, porque com a Bhaskara a gente vai ganhar uma coisa muito importante, que é o jogo de sinal, certo? Então vamos lá. Fazer com Bhaskara aqui é 3x ao quadrado menos 6x. Então vamos olhar. 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. O discriminante da nossa equação é b ao quadrado, 36, menos 4, que vai multiplicar o a, que é o 3, menos o c, como ele não tem, é zero. Então, o determinante é igual a 36, porque essa parte aqui vai zerar, certo? Então, x é igual menos b, como o b aqui é menos 6, eu vou ter mais 6, mais ou menos raiz quadrada de 36, isso aqui é 6, dividido por 2 que multiplica o a, 2 vezes 3, isso aqui é 6. Então, aqui eu vou ter 6 mais 6 dividido por 6, isso aqui é 2. 6 menos 6 dá 0, 0 dividido por qualquer coisa. Isso aqui é 0. Então, o que a gente tem é o seguinte, como é uma função quadrática, a gente tem uma parábola. E eu estou dizendo para você que essa parábola vai encontrar o x, ou seja, o y vai dar 0, vai encontrar o x em dois pontos. Minha parábola vai encontrar aqui o meu x em dois pontos. Bom, pela ordem dos números, a gente sabe que esse ponto vai ser o 0 e esse ponto vai ser o 2.
certo? Então, aqui, o que está acontecendo é, aqui está positivo, ó. Bom, está acima do x, a gente tem aqui é o x, certo? Então, para cima do x, o y é positivo. Para baixo do x, a gente tem que o y é negativo, e é exatamente o que acontece aqui. Então, é azul positivo nesses lados aqui, mas entre o 0 e o 2, a gente tem aqui vermelho de negativo. De 0 até 2 é negativo, certo? Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo é, bom, a gente já sabe. Então, tem o ponto 0 e o ponto 2, onde f' de x dá 0. O que significa que, potencialmente, esses dois pontos são de máximo ou de mínimo, certo? Então, vamos lá. Qual é a segunda coisa que a gente precisa olhar? Que a gente falou na tela anterior é onde muda o comportamento da minha função. Porque, lembra, aqui vamos olhar o slide anterior, o que eu tinha é positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. Por que é esse positivo? Bom, até chegar no ponto de máximo, o que a gente tem, vou colocar aqui de azul, é reta tangente, crescendo, crescendo, crescendo. Chegou, começou a decair, decair, decair. Então, se a gente vai olhar no ângulo dessas retas, que são as derivadas, o que acontece é, quando eu tenho aqui um ponto de máximo, antes de chegar no ponto de máximo, todas as derivadas são positivas. Depois que eu passo pelo ponto de máximo, todas as derivadas são negativas, certo? Então, positiva antes, negativa depois. Se eu estou olhando para um ponto de mínimo, por outro lado, o que eu tenho é negativo, negativo. Chegou no ponto de mínimo, aí começa a subir. Positivo, positivo. Então, além de encontrar esses pontos onde a primeira derivada ela é igual a zero, o que a gente precisa encontrar são esses comportamentos. Então, se eu mudo de positivo para negativo, significa que eu estou falando de um ponto de máximo. Por outro lado, se eu mudo de negativo para positivo, ou seja, se eu estou decaindo, decaindo e começo a crescer, eu estou falando de um ponto de mínimo. E olha aqui o que acontece. Quando a gente faz esse jogo de sinal, bom, 0 e 2 são pontos possivelmente de máximo ou de mínimo. O que acontece aqui no 0? Antes do 0, estava de um jeito. Depois do 0, mudou o comportamento? Então é um ponto de máximo ou de mínimo. Não sei ainda. Vamos olhar para o 2. Antes do 2 estava vermelho, depois do 2 estava azul. Houve mudança de comportamento, então o 2 também é um ponto de máximo ou de mínimo. Não sei ainda, não consigo dizer. Certo. Qual que é a diferença de máximo ou de mínimo nessa situação? Vamos colocar aqui então de mínimo. Mínimo. Quando eu estou de mínimo, eu decaio, decaio, decaio e depois começo a crescer. Então, o mínimo ele vai de menos e muda para mais. Já o máximo é só pensar numa montanha-russa, certo? Então, para atingir lá o máximo da montanha-russa, você vai subindo, subindo, subindo. Quando chega lá, desce. Mesma coisa quando você vai descer, descer, descer. Quando você chega no mínimo que você consegue na montanha-russa, você começa a subir. Então, no ponto de máximo, o que a gente tem é vamos subindo, subindo, subindo. Então, mais. Até que chega lá. E depois que a gente está no máximo, só resta para a gente descer. Certo? Então, mínimo. Desce, desce, desce. Chegou no mínimo, sobe, sobe, sobe. Máximo. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Vamos olhar então para os nossos pontos. Olha só. Nesse zero aqui, o que a gente tem é positivo. Então, eu sei, essa reta aqui vermelha, ela pode confundir, porque aqui está descendo. Mas o que a gente tem que olhar é para o sinal, certo? Então, antes do zero, estava tudo positivo. Depois do zero, ficou negativo. Qual que é esse cara, então? O zero ele só pode ser o nosso ponto de máximo. Então, aqui, o zero é igual ao ponto de máximo. Certo? Vamos olhar para o 2 agora? Antes do 2 está tudo vermelho, está tudo negativo. Depois do 2 está tudo positivo. Qual é a situação que isso acontece? Bom, tudo negativo passa para positivo.
Isso é ponto de mínimo. Então, 2, ele vai ser ponto de mínimo. Certo? Então, vamos dar uma olhada para o gráfico dessa função. O que a gente tem, então, é essa função. Primeiro, vamos perceber que com o gráfico a gente não tem como saber o que acontece para o infinito. Então, para o mais x aqui, ó, se a gente esticasse essa reta do x, não tem como a gente saber o que ia acontecer com a função. Da mesma forma que se eu esticasse aqui o menos x, eu não tenho como saber o que aconteceria com a função. Mas a ideia que a função me passa é que aqui ela continuaria caindo para todo sempre, para o infinito, e aqui ela continuaria subindo para o infinito também. Então, tirando aqui que ela vai para o infinito e aqui que ela vai para o infinito, o que a gente tem é, primeiro, vamos olhar aqui, um ponto de máximo que a gente consegue encontrar em algum local, ou seja, aquela colininha e o vale. É isso que a gente precisa encontrar. Onde que a função muda de cara, certo? Então, a gente tem que a função muda de cara aqui e aqui, certo? Então, aqui ela está subindo, 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 atingiu esse ponto, começa a descer, descer, descer. Da mesma forma que aqui desceu, desceu, atingiu esse ponto, começa a subir. É isso que acontece. Quais são os pontos em que isso acontece? Bom, o ponto em que isso aqui acontece é o ponto onde x é igual a zero. E o ponto onde isso aqui acontece é o ponto onde x é igual a 2, que foi exatamente o que a gente achou aqui quando a gente igualou a primeira derivada a zero. Então, 0 e 2 foi o ponto que a gente achou. Realmente. E o que a gente disse aqui? Que o zero ele é ponto de máximo. Vamos ver? Então, quando x é igual a zero, ou seja, bem aqui, no início do nosso plano cartesiano, a gente chegou à conclusão que o ponto era de máximo. Então, ou seja, ele subia, subia, quando chegava, descia. Vamos olhar aqui? Bom, aqui realmente é um ponto de máximo. E o 2 a gente disse que seria um ponto de mínimo. Vamos olhar aqui, realmente é um vale, é um ponto de mínimo. Agora o que acontece? Eles são os máximos e mínimos da função? Os máximos e mínimos absolutos? Não, não são. Por quê? Porque logo aqui, se eu continuasse essa função, a impressão que me dá, que isso aqui vai para o infinito, então aqui eu teria um ponto que já é maior que esse meu outro ponto que eu achei. Então eu já teria um ponto aqui. Da mesma forma, aqui embaixo eu já teria um ponto, que é maior. Só que, qual é a outra parte da definição de máximo e de mínimo que ela tem que mudar de comportamento? Então, aqui ela mudou de comportamento, então isso aqui é um ponto de máximo, e aqui ela mudou de comportamento, é um ponto de mínimo. Aqui embaixo a gente tem menores do que o ponto mínimo? Tem, só que ela não muda de comportamento, aqui ela vai continuar uma reta para todo sempre. Da mesma maneira, aqui a gente tem maiores do que o ponto de máximo, mas ela não muda o comportamento. Então, esse aqui é o máximo e o mínimo local que a gente tem na nossa função. E é isso. Através desse processo que a gente faz, olhou para a sua função, pergunta para ela quais são os pontos que dão zero quando você faz a primeira derivada. Depois de achar esses pontos, basta saber o que acontece, certo? Como que está a derivada antes daquele ponto e depois daquele ponto. Muda de estado? Antes eu tinha algo negativo e agora é positivo, ou vice-versa. Então aquilo ali é um ponto de máximo ou de mínimo. E você pode ter certeza disso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de dar o joinha. Se você tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários. Não esquece de seguir as outras redes sociais e o canal no Telegram. E até o próximo vídeo.